Oi gente, vocês não se assustaram, né? Espero que não, porque hoje você vai precisar do seu coração para ter uma incrível dose de nostalgia. Talvez seja estranho trazer um vídeo de um FNAF que nem seja o meu favorito, já que aqui no canal, a única história que eu narrei de FNAF foi no último vídeo, O Homem do Quarto 280. E pra continuar nesse clima de fim, eu queria te levar para uma experiência que tem o seu início em meados de 2017. Mais especificamente, dia 3 de julho, quando Scott Cawthon emitiu um comunicado na Steam, onde ele dizia que ia parar o desenvolvimento do FNAF 6 por conta da sua vida pessoal, família e etc. E também por conta da pressão e expectativa dos fãs. Ele comenta que também iria postar um projeto pequeno só por diversão, o que seria um Pizzaria Simulator, só um simulador de pizzaria bobinho e divertidinho com a caracterização da franquia, nada mais do que isso. Nessa época todo mundo tinha ficado bem frustrado, mas não tinha nada o que se fazer, né? Meses depois, lá em dezembro de 2017, no dia 4, o jogo foi oficialmente lançado na Steam e a internet inteira tinha acreditado no que o Scott tinha falado. Então, o jogo se inicia com uma simples tela de menu com duas opções. Ali já começa a notar algo estranho, aonde o jogo tinha um gráfico 8 bits, como outros minigames da franquia. Isso já era meio estranho, mas comparado a FNAF World, que já tinha sido lançado na época, dava até pra relevar, né? A primeira opção você customizava a pizza, o que não tinha importância nenhuma. E na segunda opção, tínhamos um minigame de Fred amarelo que precisava pegar as pizzas e jogar na cabeça das crianças, pra elas comerem. Até aí tudo normal. Mas... Que isso? O jogo tá bugando inteiro. O que tá acontecendo nesse negócio aqui, gente? Que é isso? Que é isso? Ai, meu Jesus Cristo! Ai, meu Deus! Ai, meu Pai Eterno! Meu Deus, é um Five Nights novo! É um Five Nights novo! É um Five Nights novo mesmo! Ali estava FNAF 6, uma baby completamente destruída e deformada, um gancho que parecia mais uma tesoura gigante na sua mão, e sua aparência bizarra e desgastada fez com que essa animatronic fosse apelidada de Scrap Baby. E bom, aqui ela estava sentada na nossa frente de um jeito completamente assustador, enquanto uma voz estranha falava ordens e pedindo que anotássemos se a animatrônica estranha reagiria de algum jeito a sons emitidos ali. E bom, assim começa o FNAF mais genial de todos. E o FNAF que marcaria o auge narrativo da franquia até então. É um novo dia, é o seu momento de brilhar. Está na hora de você fazer sua carreira com as suas próprias mãos. Você guardou dinheiro a sua vida toda. Ótimo! Agora é o momento de colocar todos os ovos em uma única cesta. E apostar grande no seu futuro. Uma aposta que tem 100% de chance de dar certo em alguns casos. Sobre o que estamos falando? Estamos falando de se tornar um franqueado Fazbear Entertainment. É isso mesmo, dono de restaurante e gerente. Algo que quase todo mundo consegue fazer com um grau de sucesso. Claro, é muito dinheiro para investir, mas todo mundo está fazendo e isso significa que é seguro e lucrativo. Com esse investimento inicial você receberá tudo o que precisa para começar, incluindo um pequeno espaço, algumas mesas e eletricidade. Mas não esqueça do dinheiro que sobrou depois de comprar o seu pacote de franquia. Use-o para decorar, compre um palco, compre atrações e animatronics e muito, muito mais. Agora vamos olhar algumas dicas importantes que farão você começar como um franqueado Fazbear Entertainment, como atmosfera. Fazer de tudo para que a atmosfera do seu negócio seja agradável é essencial para trazer novos clientes. Entretenimento. Ter bastante valor de entretenimento fará com que os clientes voltem. Ganhos adicionais. Jogos e atrações operados por moedas podem gerar ganhos adicionais durante o dia, o que significa mais dinheiro no seu bolso, o que significa em reinvestimento. Saúde e segurança. Tem alguns momentos que você compra um item com qualidade questionável, e nós não culpamos você, atalhos são apenas boas práticas no mundo dos negócios. Mas tem alguns caminhos que você pode seguir para garantir que você não receba um processo, e isso traz o último tópico. Responsabilidade. Ser um comprador esperto é bom, mas é bom você saber que comprar coisas com desconto traz um pouco de riscos. Além dos riscos de ser processado, tem também o risco que algo pode estar escondido dentro da coisa que você comprou com desconto. Claro que isso apenas seria um caso grave, caso existisse algo do lado de fora tentando entrar há meses. Que nós não estamos confirmando ser o caso. Isso conclui a quantidade de ajuda que nós somos obrigados a passar para você.
Lembre-se, você é a mais nova cara da nova marca Freddy Fazbear's Pizza. Sorria com orgulho e vamos fazer dinheiro. Fazbear Entertainment é responsável por desaparecimento, morte ou desmembramento. Depois dessa bela introdução, nós agora temos realmente um trabalho de cuidar da pizzaria da franquia Fazbear. Realmente, o clickbait do Scott não era tanta farsa, mas esse jogo já tinha se mostrado muito mais do que aquilo. Bom, você poderia continuar customizando sua pizzaria, mas por enquanto seu dinheiro era curto, e esse não seria o FNAF 6 à toa. Aqui temos uma sala um tanto quanto amigável, uma sala cercada por duas tubulações dos dois lados do nosso prota. Nós tínhamos também um PC, um help, um ventilador e, é claro, muitos desenhos macabros feitos por crianças. Nossa tarefa do dia seria simples, usar o computador para fazer a pizzaria funcionar em ordem e, de quebra, não morrer para as coisas dentro do duto, ou também de tensão. A gameplay também é uma coisa de maluco. Você precisa colocar tudo em ordem ali, como se fosse uma taskzinha, tipo do Among Us, mas ao mesmo tempo precisa tomar cuidado com as tubulações. O computador tem um sistema de detecção de movimentos que mostra mais ou menos aonde os animatronics estão. Se eles estiverem próximos, você precisa desligar o PC e o ventilador e olhar para a tubulação que veio o barulho, para o bicho ir embora. Além disso, o ventilador faz muito barulho, mas ficar sem ele não é uma opção, até porque o lugar é muito quente, e se você ficar muito tempo com ele desligado, você morre por calor. E no demais, para progredir no jogo, você precisa fazer todas as tarefas enquanto esses pequenos infortúnios acontecem no seu turno. Passando da primeira noite, temos um diálogo tanto quanto interessante. Basicamente, o jogo te parabeniza, mas te diz uma coisa estranha: não se esqueça que sábado todos precisam vir à festa, e nós, como bons empresários, precisamos cumprir o parágrafo 4. E agora, o que está na nossa frente é o Molten Fred. Um Fred completamente desfigurado e derretido, como se seu corpo fosse amálgamo de fios estranhos. E a questão que a comunidade havia se perguntado era: aquele era visivelmente o Funtime Fred, só que todo ferrado. Mas os animatronics do Sister Location não tinham se fundido no Energy. E sim, isso era o que realmente havia acontecido. Mas como podíamos ver, ele tinha se separado em duas partes. A teoria mais aceita era que Baby foi chutada pra fora do Energy, até porque ela era filha do William e ela ainda gostava do pai dela. Mas isso aí é só uma teoria, não tem nada até hoje que explique o que realmente aconteceu para o Energy se separar em dois. Mas aqui o contexto fica mais entendível. Nós precisávamos resgatar esses animatronics aí, fazendo as anotações dos testes dirigido pelo homem da voz estranha. Então aqui a mecânica é o seguinte: o homem vai colocar um som e se o bicho reagir, tu tem que escrever no formulário se ele reagiu ou não. Na verdade, não importa muito o que você colocar no formulário, você só não pode destruir o bicho com um choque. Choque esse que tem que ser usado com moderação para ele não te atacar, basicamente. E essa seria a brisa. Cada dia que passa naquela pizzaria seria mais um animatronic para você colocar dentro do balaio, consequentemente você tendo que lidar com eles no seu turno, o que deixa mais difícil a cada animatronic que você recolhe. Então ali você precisa montar sua pizzaria de noite, enquanto de dia você precisa enfrentar os bichos enquanto cumpre as suas tasks para deixar sua pizzaria em ordem. Sobre como você pode customizar sua pizzaria, nós temos aqui vários minijoguinhos interessantes que contam ali um pouco da história. Temos o Midnight Motorist, que parece ser só um minigame de carrinho estilo Atari, mas indo mais para baixo ali da tela, você ia para uma nova parte da fase. Ali o minigame mostrava um homem laranja indo para sua casa, aonde é um pouco meio abstrato esse minigame, no sentido de que deixa muita coisa como teoria, mas fato é que esse homem é o William e esse minigame é sobre os Afton, fazendo ali até meio que uma referência que a família do Afton é meio complicada, mas por culpa do próprio pai mesmo, mostrando ali uma tentativa de alguém que tenta fugir da casa ou algo assim. Também temos outro minigame que se chama Fruit Maze, que é um labirinto cheio de frutas, onde quanto mais score você fazia progressivamente, o jogo ia ficando mais rápido, mostrando o rosto de uma menininha que estava jogando ali. Jogando o jogo por mais vezes, era possível ver a menina que antes estava super alegre, agora estava mais incomodada e atormentada. O jogo ficava com um semblante mais bizarro, com ícones de cachorro mortos coletados pela menininha, e quando menos esperávamos, havia algo atrás dela.
Uma outra atração que também conta uma parte da história da franquia seria a Security Puppet, e o seu minigame é uma espécie de remake do minigame do Fred entregando comida no FNAF 2. Aquele minigame retratava a morte da Charlie, que nos lembra o que aconteceu naquela noite com mais profundidade. Jogando esse minigame pelas primeiras vezes, vai aparecer: aperte espaço para parar a criança atribuída ou registrada. Não importa o que você fizer nessas primeiras vezes, a Puppet não encontra a criança registrada, mas insistindo nesse minigame, o jogo nos mostra uma criança presa para o lado de fora da pizzaria, pedindo por ajuda e as crianças rindo dela, sem ao menos ajudar. A caixa da Puppet estava obstruída por outra caixa de presente em cima da dela, impedindo que a animatrônica pudesse ajudar a criança. Mas finalmente a Puppet consegue abrir a caixa onde ela estava e ela vai até a porta para salvar a criança. Era uma noite chuvosa que já em si estragavam os sistemas da animatrônica. Ela anda pelos fundos da pizzaria, mesmo bugando, como se seus últimos esforços estivessem sendo usados para conseguir chegar na criança em perigo. Então que ela encontra com a criança morta deitada ali nos fundos da pizzaria, sozinha e sem proteção. A animatrônica, se rastejando, sem nada o que pudesse fazer, se deita ao lado da criança. E é interessante notar como FNAF 6 fazia o trabalho perfeito de final. Ele relembra o porquê estávamos ali, mostra a conexão da franquia, nada se perdia, tudo se encaixava, quase todos os eventos sendo referenciados, a loucura do psicopata da franquia, os assassinatos e aqui ele ter acabado com a coisa mais amada do homem que resolveria no final tudo isso. Mas calma, a gente tem mais coisa pra conversar. Deixando esses papos emotivos de lado e bora voltar. O próximo animatronic desse circo de horrores é o Scrap Trap, ou se você preferir, William Afton. Sim, o vilão da franquia também ia fazer parte da festa do sábado, e dessa vez parece que ele não tava tão bem depois de ter sobrevivido do incêndio lá na Fazbear Frights depois do FNAF 3. A próxima que a gente vai salvar é justamente a Scrap Baby, que já foi comentada lá no começo, mas lá era como se fosse uma amostra do que estava por vir. E por último, mas não menos importante, temos o que pra mim foi meu animatronic favorito por muito tempo, Left, que é um animatronic tanto quanto interessante, porque tem como você comprar ela na quarta noite, antes dela aparecer no Salvage. E fazendo isso, ela já aparece na sua noite e com um risco absurdo. Mas Kenny, se a Baby é a Elizabeth e se o Molten Fred seria as crianças do primeiro MCI, quem é a Left? Nada mais nada menos que a Puppet. Sim, a Puppet, só que presa dentro de uma fantasia de Fred. A gente sabe disso porque uma das coisas que você pode comprar para sua pizzaria é um brinquedo chamado Egg Baby. Dá para fazer um outro final que é o final insano, que ali no final mostra nos monitores que seriam os projetos da Afton Robotics, e uma das coisas mostradas era o projeto da própria Left, que o Henry usa justamente para prender a Puppet para conseguir levar ela para a festa do sábado. Antes de irmos para o final verdadeiro, eu tenho também que mencionar o Candy Cadet. Achava que eu ia esquecer desse esquisitão, né? Ele também é um brinquedo que você pode comprar para sua pizzaria e que também tem um peso bastante importante para a lore da franquia de FNAF. Ainda mais que ele foi usado nos jogos mais recentes da franquia. E ele funciona te dizendo que ele te daria doces se você desse um ticket para ele. Mas em vez disso, ele tinha uma chance de te contar histórias interessantes. Agora vou contar a história de uma jovem que foi selada em uma pequena sala. Na sala havia uma fornalha e 5 chaves. Ela foi informada que cada uma das 5 chaves destrancaria uma das 5 portas do lado de fora do seu quarto. Dentro de cada quarto havia uma criança que ela levaria consigo enquanto fugia do prédio. Mas ela só tinha permissão para sair do seu quarto com uma chave, não todas as 5. Desesperada para encontrar uma maneira de salvar todas as 5 crianças, a mulher derreteu as chaves juntas na fornalha para criar uma única chave, esperando que ela destrancasse todas as 5 portas. Claro que isso não funcionou assim. Agora, sua chave não abriria nenhuma das portas, e em vez de sair de lá com a chave de uma vida, ela levou consigo
a chave de 5 mortes. Essa história faria referência a Puppet tentando salvar as 5 crianças, mas William Afton acaba juntando todas as 5 no mesmo lugar. A ideia é de que quando William Afton foi quebrar os animatronics do minigame do FNAF 3, o Follow Me, o William acaba usando os remanescentes daqueles animatronics lá no Sister Location, aonde no final agora havia ali as 5 crianças presas dentro do Molten Freddy. Agora vou contar uma história sobre um garotinho. Ele tinha uma cobra vermelha que mantinha em uma gaiola de metal, cuja fome não podia ser satisfeita. Um dia, o menino encontrou 5 gatinhos do lado de fora da sua casa. Ele trouxe para dentro e guardou em uma caixa de sapatos. Ele sabia que a cobra poderia matá-los, mas não conseguia se livrar da cobra. Ele sabia que se ele escolhesse um gatinho para alimentar a cobra, ela poderia ficar satisfeita, mas ele não podia escolher. Então, ele foi para a cama, deixando a gaiola aberta. A cobra foi até a caixa de sapatos e escolheu um gatinho ao caso e comeu. Depois de 5 noites, o menino estava cheio de arrependimentos e cortou a cobra. Ele juntou os restos mortais e colocou o gatinho de volta na caixa de sapatos. Mais uma referência ao conjunto de crianças presas ao Molten Freddy. Agora eu vou lhe contar uma história sobre um homem gentil que visitava 5 órfãos e trazia brinquedos e alegria. O homem morava sozinho e vivia com medo de que alguém pudesse invadir a casa de uma das 5 crianças. Então ele adotou todas as 5 e as reuniu em um só lugar, em sua própria casa. Ele prometeu a elas que nunca ia deixá-las, e elas prometeram sempre voltar para casa e nunca ficar fora até tarde. Ele saiu um dia para comprar comida e seu coração estava cheio de alegria, mas voltou para descobrir que o ladrão havia escolhido a sua casa e matado todas as 5 crianças. O homem só podia comprar um caixão, então costurou os 5 corpos para fazer um e enterrou a criança. Naquela noite, houve uma batida na porta. Vocês entenderam, né? Então podemos seguir para o destaque da vez. O que fez desse FNAF a esperança de fechar uma franquia perfeita. O que fez desse FNAF, dito por muitos, o final perfeito de Five Nights at Freddy's. Depois de passar a última noite, tendo recrutado todos os animatronics para a festa do sábado, aqui tínhamos a noite mais difícil desse FNAF. E ao final dela, esse FNAF escreveu seu nome na franquia. Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. Você fez justo o que queríamos. Acha mesmo que esse trabalho simplesmente caiu do céu para você? Não. Isso foi um presente para nós. Você juntou todos eles num só lugar, exatamente como ele mandou. Todas aquelas pequenas almas em um lugar. Só para nós, um presente. Agora podemos fazer o que fomos criados para fazer e sermos completos. Te deixarei orgulhoso, papai. Veja, ouça e seja completo. Conexão encerrada. Perdão interrompê-la, Elizabeth, se é que você ainda lembra esse nome. Mas temo que você entendeu errado. Vocês não estão aqui para receber um presente, e nem foram chamados aqui pelo indivíduo que vocês pensam. Apesar de terem sido chamados de fato, vocês todos foram chamados aqui, num labirinto de sons, odores, desorientação e desgraça. Um lugar sem saída, um labirinto sem prêmio. Vocês nem perceberam que estavam presos. Seu desejo por sangue te fez andar em círculos, perseguindo gritos de crianças em alguma câmara escondida, parecendo sempre tão perto, mas fora de alcance. Mas não vai encontrá-las. Nenhum de vocês vai. Aqui é onde sua história termina. E a você, meu corajoso voluntário, que de alguma forma encontrou o anúncio desse trabalho que não era pra você. Ainda que tenha uma saída planejada pra você, eu sinto que não é o que você quer. Eu sinto que você está exatamente onde eu gostaria. Eu vou ficar também. Estou por perto. Esse lugar não será lembrado, e a memória de tudo o que começou isso pode finalmente começar a sumir, assim como a agonia de toda a tragédia deveria. E para vocês, monstros presos nos corredores, fiquem parados e desistam dos seus espíritos. Eles não pertencem a vocês. Para a maioria de vocês, acredito que haja paz, e talvez mais, esperando por vocês depois que a fumaça sumir. Contudo, para um de vocês,
O abismo mais escuro do inferno abriu para te engolir. Então não deixe o diabo esperando, meu amigo. Minha filha, se você pode me ouvir, sabia que você também voltaria. É da sua natureza proteger os inocentes. Eu sinto muito que naquele dia, o dia em que você foi trancada para fora e deixada para morrer, ninguém estava lá para carregá-la nos braços. Apesar de você ter carregado outros nos seus. E depois, olha o que se tornou. Eu já devia saber que você não ficaria feliz em desaparecer. Não, a minha filha. Eu não pude salvá-la antes. Então deixe-me salvá-la agora. Hora de descansar. Para você e para aqueles que você carregou nos seus braços. Acabou. Para todos nós. Fim da comunicação. Ao final de tudo que passamos, todos os sustos, todas as horas desvendando mistérios, procurando pistas, revirando jogo após jogo ao avesso, depois de tantos trabalhos de fãs, de tanto engajamento por um pingo sequer de uma notícia dada à comunidade, aqui estava o túmulo das crianças que finalmente poderiam descansar, depois de tantos anos de sofrimento procurando vingança. Ali tem 2 túmulos que são obstruídos e deixados na imaginação de quem seriam, mas para mim, um seria da Charlie, a Puppet, que justamente também estava ali, e outro seria da Elizabeth, que mesmo gostando do pai até a sua morte, a coitada era só uma criança que não era do mal. E talvez alguém possa falar que também poderia ser do Golden Freddy, o que eu acho que tem menos chance por 2 motivos. O primeiro porque quando eu comentei do minigame do Follow Me, eu não comentei de todos os que foram quebrados pelo William. O único que não foi quebrado é justamente o Golden Freddy. E em segundo lugar, porque o próximo jogo iria enfatizar justamente que talvez ele seja o único que não descansou, pelo fato que ele fez o trabalho de continuar a franquia na Ultimate Custom Night. Mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Bom, a única coisa que estaria faltando para que eu terminasse o vídeo seria falar dos outros finais, já que Pizzaria Simulator conta com outros 6 finais. Seriam 7 contando com o verdadeiro, o que pra mim era o que importava para te provar o que eu e a maioria da comunidade desse jogo tem a dizer em quase toda a conversa sobre FNAF. FNAF Pizzaria Simulator é o final perfeito de FNAF. E eu deixo aqui no final do vídeo a frase que mais se aplica a essa franquia. Prefiro morrer como um herói do que ficar vivo o suficiente para me tornar um vilão. Tchau. Dá like.